havendo pauta obrigatória, vamos conceder a palavra aos munícipes inscritos. E a primeira munícipe inscrita aqui é a Nívia Maria dos Santos Mendonça. A Maria vai falar por 5 minutos e vai falar sobre a questão da merenda escolar. Então vamos convidar ela aqui para fazer uso da palavra. E ela tem 5 minutos, Maria, para você falar sobre esse tema. Eventualmente tudo que você falar aqui é da sua inteira responsabilidade. Bom dia, senhores, presidente da Câmara e vereadores. Bom dia a todos. Eu sou mãe de aluno, meu nome é Nívia, e eu vim aqui externar e dividir, partilhar com vocês a preocupação com a merenda escolar na rede municipal de São Bernardo. Foi pregado para nós, nas mães, nas reuniões, que haveria uma alimentação saudável para as crianças. E eu me pergunto qual a qualidade saudável, qual é a qualidade no que se diz saudável. Porque foi trocado o pão francês do lanche das crianças por pão industrializado. Bisnaguinha, é um pão que estufa e que daí 10, 15 minutos a criança já está com fome. E carne moída. Qual a qualidade dessa carne moída? Às vezes colocam carne de frango, não dá para entender, entendeu? E eu queria saber por quê, qual o benefício, se foi só no custo ou outra coisa desse tipo, para ter tirado o pão francês. E saber se realmente a vida social, econômica dessas crianças, porque tem criança que vai para a escola e é a única refeição que ela faz no dia, né? Então a gente tem que saber que a gente tem que pensar muito bem. Eu gostaria de saber dos vereadores se eles estão por dentro disso, se eles sabem, se eles estão tratando da qualidade. Porque quando se fala em alimentação saudável, tem que dar o direito para a pessoa se alimentar verdadeiramente, né? E se foi feito esse estudo, se alguém analisou isso para jogar isso para as escolas. Sem contar que também, assim, a gente sabe que em algumas regiões a qualidade é pior ou melhor, conforme na periferia, melhor do que num bairro mais estruturado. Por quê? Porque as pessoas têm um entendimento melhor. Então, isso eu peço que vocês averiguem, vão atrás, se certifiquem de que o trabalho está sendo bem feito, que as crianças estão sendo realmente bem alimentadas. E, por outro lado, eu ainda quero saber se é justo isso com as crianças, porque é pregado pela Secretaria da Educação essa moda, né? A alimentação saudável. Mas a gente precisa analisar o que é isso. Que a gente sabe o que é bom e o que não é. E o outro ponto é assim, os professores nem podem se alimentar junto com as crianças. E muitos deles nem querem. Nem querem mesmo, porque realmente eu conversei com alguns e eles dizem que a qualidade muitas vezes é muito ruim. Então essa é a minha preocupação e eu peço para vocês atenção especial e que vocês vão atrás e busquem isso. Se foi pregado isso, isso tem que ser feito. Está dentro do parâmetro de vocês. Um outro aspecto que eu quero falar também, para encerrar, é a questão dos uniformes. Nossas crianças estão indo sem uniforme para a escola. Algumas, né? Porque umas já carregam uniforme de anos anteriores. As que estão começando agora, elas não têm. Então, essas crianças não são identificadas como alunos de rede municipal. Isso é um perigo, porque qualquer um pode chegar e pegar. Você entendeu? Uma criança que você vê andando na rua com uniforme, está dentro do horário da escola, você sabe
que ela, por algum motivo, você pode ir em alguma escola, você pode chamar uma guarda civil e você vai saber por quê. Agora, a criança sem uniforme, não. Então, aonde estão os uniformes? Essa é a nossa pergunta. Eu agradeço e peço para vocês, cuidem das nossas crianças. Somos pais, somos mães. Eu agradeço, senhores. Obrigado. Obrigado. Convidamos agora o senhor Raimundo Barbosa de Souza. Raimundo vem falar sobre pavimentação da Estrada dos Alvarenga, ponto de ônibus, estrutura dos bairros do Baixo Alvarenga. Vou chamar aqui o Raimundo. Raimundo tem 5 minutos. Senhores vereadores, senhores munícipes, meu muito bom dia. Eu pontuei a questão estrada Alvarenga, que foi aprovado no orçamento, na OP, do ano 2011, até a divisa com Diadema. Até hoje, nada aconteceu. A estrada do Alvarenga é um caos. A entrada do Parque dos Químicos, o ônibus está com dificuldade de entrar porque batem no chão e o motorista sofre um impacto na coluna. Aquilo lá é uma vergonha o que está acontecendo com a estrada do Alvarenga, onde no passado, vereadores veteranos aqui dessa casa diziam que não era feita a obra porque não queria. A lei mudou. A lei específica hoje permite-se fazer qualquer projeto. E quando se tem alguma notícia sobre melhoria para a estrada do Alvarenga, é da Praça Giovanni Breda até a Via dos Imigrantes. Quer dizer para os senhores vereadores, os novos e os veteranos, que precisa fazer obra aonde precisa, priorizar onde não tem nada feito, maquiar o que já está feito para fazer mídia, para aquela população que há mais de 20 anos sofre as consequências, problema de saúde que isso vem causando, já é constrangedor. Então, chega de orçamentos participativos só para a periferia, porque onde não precisa, se faz a revelia. E os senhores vereadores são prova disso. Não estou falando nenhuma inverdade, porque esse município pegou uma mania de cartel, com referência aos pontos de ônibus, é uma discriminação. Eu fiz uma pesquisa num dia de chuva e também visual. Os pontos aqui no centro são organizados, na maioria, com um sistema de plástico. Não ajuda muita coisa, porque é tão estreito que no dia de chuva, o ponto aqui no Paço Municipal, que é um dos maiores concentrações de passageiros, se salva debaixo do viaduto e ninguém vê. Esse sistema de ponto de ônibus, onde a empresa tem por obrigação de dar condição para o usuário, não faz por quê? É um sistema de transporte que, em vez de coletivo, pode-se dizer que é cartesiano, é de um cartel que não tem concorrente, usa e abusa do consumidor, de nós que somos usuários. Isso sem contar que a frota, 30% dos ônibus estão ultrapassados. Ônibus que era para estar rodando há 5 anos, está há 11 anos rodando. Foi um desastre. Em 2002, quando o jornal publicou que o transporte público em São Bernardo era uma referência. Isso foi ponto para relaxar. Assim como já estão relaxando com os trólebus, porque passou a ser do mesmo dono, é da mesma pessoa, e a gente aqui está pagando as consequências, o sofrimento disso. A infraestrutura nos bairros do Alvarenga, quando se cobra, a desculpa é a Sabesp. Porque a Sabesp, a prefeitura não tem projeto para o Baixo Alvarenga, prova disso, que as únicas obras que foram iniciadas lá não terminou. As guias de sarjeta, além de mal feita, uma empresa meia-boca, que ganhou o dinheiro, não concluiu as obras. O próprio fiscal de obras esteve lá, que eu fiz uma reclamação, e ele atendeu muito gentilmente, porque quando o funcionário é competente, é eficiente, a gente tem que fazer justiça. Ele foi lá e me perguntou, mas por que não foi concluído esses muros? A empresa tinha um contrato para fazê-lo. Eu falei, infelizmente,
Eu não posso te dizer, porque se você é da administração e não sabe, eu não vou saber responder. Eu sou apenas munícipe. Quando eu fiz a reclamação, quando os muros eram tão bem feitos que caíram, colocando famílias em risco, cheguei até a ligar uma vez para um vereador aqui da Câmara, falei com o assessor e ele esteve lá. Ele sabe do que eu estou falando. O muro no Novo América caiu, de tão mal feito que foi. As guias no ponto de ônibus do final dos Químicos estão parecendo corpo de camelo, porque foram jogados em cima da terra, simplesmente. E os pontos de ônibus, senhores vereadores, vocês podem fazer uma pesquisa do bairro Assunção para lá. São essas latras velhas, chapa de aço enferrujada, cheia de buraco. Segunda-feira agora, fez 15 dias. Eu e duas senhoras tivemos que amparar uma outra senhora com um recém-nascido, que não tinha onde sentar porque o ponto enche d'água na hora da chuva. Então isso precisa ser visto. E os senhores precisam ser vistos. Em 2014, diz que vão renovar a frota. É claro, a empreendedora quer eleger algum cartesiano para proteger o sistema de cartel que ela detém junto com a família dela. O meu muito obrigado. Nesse momento, nós vamos abrir a palavra, franquear a palavra para os seus vereadores. Portanto, nesse momento, cada partido se manifesta através de um vereador só. Pode falar por 5 minutos. Falar sobre os temas que foram abordados aqui, pelo Raimundo e pela Nívia. Então, está aberta a palavra para qualquer um dos senhores vereadores querer se manifestar. Um por cada partido. Com a palavra, doutor Manuel, vereador doutor Manuel. Bom dia. Quero cumprimentar em nome do nosso presidente, Teu Mateus, todos os membros da mesa diretora, cumprimentar os nobres vereadores aqui presentes e os municípios. Muito bom dia. Falar um pouquinho sobre o senhor Raimundo. Vocês sabem que eu sou médico, trabalhei no Orquídeas, na igreja do Orquídeas Nossa Senhora de Guadalupe, durante 11 anos, atendendo pessoas carentes, como voluntário. Conheço a região desde que ela não tinha asfalto. A região é muito carente, Orquídeas, Las Palmas, Laura, toda aquela região carente. Não vi melhoras acentuadas até hoje lá. Vocês, a maioria dos vereadores aqui são muito bem queridos na região, e nós precisamos, como vereadores, ter um pouquinho mais de visão para a região lá, melhorar um pouquinho eles lá, tanto no transporte, saúde, segurança e esporte e lazer. Então, a região muito carente, e nós vamos ficar realmente de olho na região para poder ajudá-los. Quanto à Nívia, eu vou deter um pouquinho mais no assunto, porque compete à minha área, não é? A parte médica. O nobre vereador José Clóvis, na sessão passada, ele deu uma ideia que já tinha na minha concepção, de fazer uma verificação na merenda escolar. Me aprofundar na merenda, procurar nas escolas como é que é a merenda, se é uma merenda satisfatória, se é uma merenda insatisfatória, uma merenda que ela satisfaz a requisição do organismo das crianças. Então, para isso, eu proponho, junto com o meu gabinete,